nessa oportunidade eu quero falar a respeito do segundo vaso. O segundo vaso. Na verdade, amados, todos que aqui estamos somos um segundo vaso. Fomos o primeiro vaso um dia, porém, para que pudéssemos ter a qualidade, para que pudéssemos representar a presença do Senhor, foi necessário que a nossa vida fosse refeita. E fomos feitos em segundo vaso pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que os amados entendam a respeito disso, nós vamos ler Jeremias capítulo 1, versículos 4 até o 9. Jeremias capítulo 1, versículos 4 até o 9. Nos fala a palavra de nosso Senhor e Salvador. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 9. Pai eterno, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te engrandecemos porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, Senhor. Porque tu nos deu uma segunda oportunidade. Tu nos fizeste um vaso novo, Senhor. E nós te glorificamos por tão grande bênção, pelo cuidado que tu tens para conosco. É o zelo que se manifesta em relação às nossas almas. Nessa noite, Pai, eu quero clamar que teu Espírito venha trazer a revelação da palavra, para que possamos sair deste lugar edificados para a tua honra e para a tua glória. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Queridos, esse texto é o chamado do profeta Jeremias. Foi um homem que viveu aproximadamente no ano 627 antes de Cristo Jesus. Portanto, há mais de 2.500 anos atrás. Muito tempo atrás. Ele vivia ali nas proximidades de Jerusalém, numa cidade chamada Anatote. Era um jovem, amados. O que é importante frisarmos, Jeremias era um jovem quando ele foi chamado. Não há uma certeza, não há uma conclusão qual foi a idade, mas entre os 20 e 28 anos, essa foi a faixa etária na qual Jeremias estava, quando ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta em Jerusalém. Foi um jovem que se deixou mover pelo poder de Deus. Foi um homem que deixou-se mover pela graça do Todo-Poderoso. E é interessante, amados, que o profeta era jovem, mas o rei ainda mais jovem era. Josias havia recebido o reino com apenas 8 anos de idade. E quando Jeremias começou o seu ministério, ele tinha aproximadamente 21 anos. Era um jovem rei, mas um jovem rei fiel ao Todo-Poderoso. Josias trouxe o reino para os caminhos do Senhor. E Jeremias foi usado para que a palavra do Eterno fosse ensinada, para que a palavra do Eterno fosse pregada de uma forma muito clara, de uma forma real, amados. E nós vemos, queridos, que esse homem, quando chamado, diz a Bíblia, que ele tentou sair do chamado do Senhor. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu não passo de uma criança. Até parece a gente, não é verdade? Quando nós temos a oportunidade de fazermos alguma coisa para o Senhor, nós sempre temos uma palavra de desculpas, uma justificativas. Eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu sou neófito, eu estou começando agora na fé, isso, aquilo, outro, eu tenho vergonha, não é? Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Nós sempre temos uma desculpa, amados. É como que a palavra fosse nossa.
Mas precisamos colocar na cabeça que nós somos chamados pelo Senhor, somos chamados, mas quem nos dá a palavra é o Todo-Poderoso, é Ele que fala através de nós, é o Senhor, amados, que há de usá-lo, é o Senhor que há de manifestar a sua glória, é Deus que usará a tua boca apenas. O que nós precisamos fazer nada mais é do que santificarmos a vida, porque através da santificação nós abrimos espaço para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E o texto que nós lemos fala exatamente do chamado de Jeremias, um jovem de 20 a 28 anos de idade aproximadamente, um jovem ali vivendo naquela região. Realmente era difícil. Hoje é difícil um jovem falar, talvez as pessoas olham, principalmente com essa juventude desviada, essa juventude vida louca que está por aí, nós olhamos para o jovem e não damos muita credibilidade a eles, não é verdade? Olhamos, é jovem demais, talvez seja assim, não quer nada com a vida, viver de qualquer jeito. Imagine naqueles dias em que as pessoas eram muito sérias, extremamente sérias. Um jovem de 20 e poucos anos de idade, certamente era mais difícil de ser ouvido por aqueles que eram ali já idosos, anciãos em Israel. E isto era o medo que Jeremias tinha, era este o medo que tinha. Mas o que importa, irmãos, é o coração sensível à voz do Senhor. Se você tiver o teu coração aberto para o Espírito Santo, a tua boca vai balançar, mas é a voz do Espírito que vai sair da tua boca, irmãos. É assim, queridos, é dessa forma, irmãos. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição do Senhor e Ele há de fazer o resto. Não se preocupe com a parte de Deus na tua vida. Preocupe com a tua parte. Com a tua parte. Houve outra pessoa que disse também, antes de Jeremias, muito antes, Moisés falou a mesma coisa. Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, isso, aquilo, outro. Mas o Senhor havia chamado, e quando Deus chama, Ele não se engana. Nós precisamos entender isso, irmãos. Cada um de vocês que estão aqui presente, a você que nos ouve pela internet, vocês que hão de ouvir esta palavra, você tem um chamado de Deus na tua vida. Você tem um chamado. A nossa parte é nos preparar para o chamado do Senhor. E quando nós nos preparamos, Ele vem, Ele age, Ele move e tudo acontece. Quando eu comecei a falar, deixa-me dar um testemunho para vocês. Quando eu comecei a pregar isso alguns anos atrás, eu ficava muito preocupado com o tamanho da palavra. Eu tenho que falar 40 minutos, 45 minutos, enfim. Mas depois o Espírito Santo me fez entender o seguinte: se falarmos 15 minutos no mover, no agir do Espírito Santo de Deus, é o suficiente. Porque não é o muito falar, amados, não é o muito falar, mas sim é o Senhor agir. Nós temos aquela preocupação, mas eu não vou conseguir falar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, como muitos por aí pregam 1 hora. Eu não conseguiria pregar 1 hora, sinceramente, é muito tempo. Mas nós precisamos entender que o tempo é determinado pelo Espírito Santo de Deus. E o testemunho que eu tenho para dar a vocês a respeito disso é o seguinte: quando a palavra acaba, acaba. E se você continuar, você vai repetir a pregação toda novamente. Você volta a repetir. Aí você pega lá o início e volta e faz aquela bagunça toda. É por isso que muitas vezes você ouve uma pregação por aí e vê a pessoa repetindo aquilo e repete, porque a palavra acabou. O Espírito Santo encerrou a parte dele, mas ele tem um relógio dizendo que são 45 minutos, são 1 hora, ele tem que falar 1 hora. Mas não tem a palavra porque o Espírito Santo já fez a parte dele. A sensibilidade ao Espírito é aquilo que nós precisamos ter, irmãos. A sensibilidade. Se o Senhor te fez falar 10 minutos, que assim seja. 15, glórias a Deus. 30 minutos, amém. Mas não tente prolongar. Não tente prolongar. Deixa o Espírito Santo fazer até onde Ele quer. Amém? E quando assim fazemos, amados, nós vamos estar em sintonia com aquilo que Deus quer. E eu quero afirmar para vocês que Jeremias foi um homem chamado para ser um segundo vaso.
Foi um homem chamado para viver uma nova realidade. Foi um jovem que o Senhor tirou lá do seu caminho para que ele pudesse experimentar o poder, experimentar a graça, a majestade do Todo-Poderoso. E ele teve experiências profundas demais com o Senhor. Experiências muito grandes com o Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. É um texto que todo mundo conhece. O vaso do oleiro, o vaso que quebrou, o vaso que não serviu. E o oleiro pegou aquele vaso e amassou novamente e refez o vaso segundo aquilo que ele queria. Assim é a nossa vida, irmãos. Por isso eu disse para vocês que precisamos ser o segundo vaso. O primeiro não serve para o Senhor. O primeiro não serve, amados, porque o nosso primeiro vaso é marcado pelo pecado, tem a marca do pecado. Mas quando o Senhor, Ele pega a nossa vida e amassa nosso ser, e amassa por completo a nossa alma e nos refaz do zero, aí sim nós estaremos segundo a vontade do Todo-Poderoso. Irmãos, não se contente em ser como antes, mas seja o novo vaso para a honra e para a glória do Senhor. Seja o segundo vaso, porque é através do segundo vaso que o Senhor vai agir. É através dessa segunda condição que Deus vai mover. É através, amados, desse momento em que o Senhor nos refaz, que Ele há de agir na nossa vida. Até hoje, amados, eu não vi uma pessoa que não fez um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus ser usado pelo Espírito Santo de Deus. É impossível. E esse compromisso que nós fazemos com o Todo-Poderoso, é nesse momento que nós somos feitos em nova criatura, em vaso novo. É o segundo vaso. Procure ansiosamente em ser um segundo vaso para a honra e para a glória do Senhor. Mas é interessante, amados, frisar que o segundo vaso não tem trincas, o segundo vaso não tem boquinha quebrada, cantinho quebrado, alça quebrada. O segundo vaso não é imperfeito, meio torto ou coisa parecida. Não, o segundo vaso é perfeito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos dá a perfeição. Amém? Se nós buscarmos a perfeição por nós mesmos, com certeza nós não vamos alcançar. Talvez as pessoas digam: mas como posso eu ser perfeito se sou o pecador? Mergulhando no sangue de Cristo Jesus. É dessa forma que você será perfeito. É assim que você será o segundo vaso. É assim que o Senhor te faz. É dessa forma que Ele te quer. E eu quero afirmar para vocês: é possível sermos perfeitos, porque quem nos justifica é o Todo-Poderoso. E o Senhor não erra quando Ele nos justifica. Basta que busquemos isso, irmãos. Mas temos que buscar. Temos que buscar. Não acontece por acaso. Nós temos que buscar. Quando o Senhor chamou a Jeremias, o Senhor o comissionou, o Senhor o enviou, mas ele teve que sair de onde estava, ele teve que ter coragem, iniciativa, e ele atendeu à voz do Todo-Poderoso, e ele deixou-se usar pelo Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos na porta do nosso coração um cadeado, e nesse cadeado está escrito: Jesus não entre. Entra tudo, irmãos. Entra tudo. Entra raiva, entra infidelidade, maldade, ira, discórdia. Entra os frutos da carne. As obras da carne nasce, cresce e toma por completo o coração. Mas tem um cadeado que impede a entrada do Senhor. Nós temos que vigiar a nossa vida. Vigiar, queridos, para que não haja um cadeado em nosso coração. Talvez você me pergunte: mas o que é o cadeado? O que é o cadeado?
O cadeado, irmãos, é a rejeição à vontade de Deus, a vontade instituída de Deus, a rejeição à palavra do Senhor. O Todo-Poderoso te chama, Ele te comissiona, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te faz nova criatura. Você é feito em vaso novo, é o segundo vaso. Porém, passa um tempo e você fecha a porta do teu coração para o Senhor. Você deixa Deus de fora, deixa o Senhor de fora e permite que as coisas adentrem a tua existência. Irmãos, quando nós fazemos assim, nós fechamos o coração para o Todo-Poderoso e a consequência é que nós nos distanciamos dele. Distanciamos, irmãos. Nós não podemos de forma alguma, seja qual for o motivo, colocar trava no nosso coração, cadeado em nosso coração. Não permita, veja qual é o motivo. Não há motivo justificável, não há nada que justifique o fechar o coração para o Senhor. Se porventura as coisas não vão bem para você, a culpa não é de Deus. Se porventura as coisas não vão legal, a culpa não é de Deus. Está seco, gado morrendo, essa crise terrível no país, a culpa não é do Senhor, não é. Mas o que Deus requer de cada um de nós é a fidelidade, é o compromisso, é a retidão, é o nosso entregar a Ele, amados. É você ser vaso novo, usado pelo Criador. Amém? Hoje nós estamos passeando em Jeremias, usando-o como exemplo para uma vida na qual o Espírito Santo pode trabalhar. O segundo vaso confia exclusivamente no Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Amém, amados? Glórias ao nome santo de Deus. Nós vemos, irmãos, a necessidade de sermos um vaso novo, o segundo vaso. Vemos ainda que quando nós somos o segundo vaso, o vaso novo, o Senhor nos chama, porque o Senhor quer utilizar-nos, o Senhor quer usar-nos. E aqueles que deixam-se usar pelo Senhor, estes confiam exclusivamente no Todo-Poderoso. Confiam exclusivamente no Senhor. E Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor, irmãos. E cuja esperança é o Senhor. Nesse ponto, queridos, nós temos uma fraqueza muito grande. Porque quando tudo vai muito bem, tudo está muito legal, a nossa confiança no Senhor é integral, é total. A nossa fé no Senhor é grande como as montanhas de montanha. Porém, quando as coisas ficam difíceis, a nossa fé vai diminuindo, não é assim? A esperança vai sumindo. E de um monte grande, torna-se um pedregulho. A nossa fé torna-se um pedregulho. Mas eu quero afirmar para você, igreja, o Senhor já nos ensina isso através de Jeremias, que nós precisamos colocar a nossa confiança integralmente no Senhor, a nossa esperança no Senhor. Mas interessante, amados, que os homens que confiaram no Todo-Poderoso, aqueles que tiveram a sua fé, grande fé no Todo-Poderoso, passaram por problemas terríveis na sua vida, por situações complicadas demais nas suas vidas. Jeremias teve também seus dias de dificuldade, com certeza. E eu posso puxar apenas como exemplo José do Egito, filho de Jacó. Olha quanto problema aquele homem teve, quanto problema. Mas por quê? Porque ele confiou no Senhor, ele esperou no Senhor. E hoje, amados, se nós olharmos para a vida de José num todo, as pessoas pregam só a última parte, que José foi próspero, que Deus fez José prosperar, não é verdade? Isso aí todo mundo prega,
e diz que você precisa fazer isso, fazer aquilo, mas esquecem da história, de José, como aquele homem sofreu, como aquele homem passou pelo estreito, como dizem por aí, como ele sofreu para chegar ao ponto que o Senhor o honrou acima de todas as coisas. Mas nós queremos ser honrados por Deus, assim, honrado, bênção. Tipo assim, nós queremos ser doutores sem passar pela faculdade. É mais ou menos isso que nós queremos de Deus. Nós queremos, amados, sermos doutores sem passarmos pela faculdade. A nossa irmã é enfermeira, não é isso, amada? Estudou bastante, não foi? Pois é. Eu não sei como agir, fazer o que ela faz. Não sei. Não estudei. Mas muitos querem o diploma na parede, mas não querem passar pelas dificuldades do conhecimento, pelas dificuldades do dia a dia. José, amados, ele realmente foi um grande homem, poderoso demais, mas ele pagou um preço muito grande. A sua fidelidade, a sua confiança, a sua esperança estava em Jeová. E ele foi às últimas consequências, mas não negou o Senhor. Não negou o Senhor. Precisamos entender isso, igreja. Nós não podemos ficar naquela ideia que hoje é tão ensinada por aí, que o Senhor vai te abençoar. Aí você fica esperando de braços abertos, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Aí passa um dia, passa uma semana, Deus me abençoa. E eu fico ali só contemplando, glórias. Aí olha as estrelas, Deus, olha as nuvens, Deus, aquele negócio todo. Passou 2 semanas, a bênção não chegou. Aí eu começo já a ficar bravo com o Senhor. Aí eu não vou mais para a igreja, eu não leio mais a palavra, eu já não jejuo mais. Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, ou isso, aquilo, outro. É porque falta conhecer Jesus, falta conhecer de fato o Senhor, porque não leu a Bíblia. Porque quando lemos a palavra, vamos ver, muitas vezes as pessoas são provadas, testadas à exaustão. Testadas à exaustão. O vaso, ele trincou, não ficou da forma que o oleiro queria. Ele não tentou consertar, ele amassou o barro e começou do zero. Refez o vaso. Se você quer uma bênção de Deus, se você quer receber uma bênção do Eterno, confia exclusivamente no Todo-Poderoso. Mas faça a tua parte, Para que tenhamos conhecimento, nós temos que estudar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Esse é o ensinamento do Senhor. E diz Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E vocês que moram no sítio, ou que visitam a zona rural, podem ver que as árvores que estão próximas aos córregos, elas são mais verdes. As folhas não estão murchas. É exatamente isso. Quando as nossas raízes estão na água da vida, nossa vida não é murcha. Você pode passar pelos problemas terríveis, tal qual José, o abençoado, passou. Você pode ser jogado numa cova, como José foi. Você pode ser vendido como escravo, ou seja, ter dias difíceis, dias complicados como José teve. Mas as tuas folhas serão verdes. Amém? Você pode chegar e achar que tudo começou a melhorar para você. Com José foi assim, ele chegou lá e tudo começou a melhorar. De escravo ele foi para dentro da casa de um homem importante. Mas de uma hora para outra tudo fechou e ele acabou na prisão. Mas o Senhor tinha um propósito. As folhas de José, lá na prisão, não murcharam. Estavam verdes. Era uma árvore verdejante. A ponto de olharem para ele. Olha, aquele cara, ele tem comunhão com o Senhor. Vamos lá. Irmãos,
Precisamos ser o segundo vaso. Precisamos ser segundo Deus. Um coração cheio da graça do Todo-Poderoso. Jeremias tinha 20 e poucos anos, mas tinha maturidade suficiente. Porque a maturidade quem dá é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o poder é o Espírito Santo de Deus. Quem dá a autoridade é o Espírito Santo. Quem nos envia é o Espírito Santo. Quem coloca a palavra na boca é o Espírito Santo. Quem nos faz ver é o Espírito Santo. Quem nos faz ouvir é o Espírito Santo. Quem coloca força em nossos pés para andarmos é o Espírito Santo de Deus. Em síntese, tudo é o Senhor na nossa vida. Tudo, gente. Tudo é o Senhor. Todas as coisas é o Senhor. Amém? Ainda em Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14. Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14. O segundo vaso é ouvido pelo Senhor. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos, se tu és segundo vaso, se você foi refeito pelo Senhor, tenha uma convicção. Jeremias tinha essa convicção, que o Senhor nos ouve. Amém, igreja? O Senhor nos ouve. Os ouvidos do Senhor não estão fechados aos fiéis. O Senhor tem seus ouvidos abertos àqueles que clamam por Ele. Oh, glórias, aleluias! Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Mas o que foi que Jeremias disse? Então me invocareis, aliás, palavras do Senhor através de Jeremias. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Aí vem a consequência, eu vos ouvirei. Amém? Nós, amados, nós queremos a bênção do Senhor, queremos aquilo que Deus tem para nos dar, mas nós não queremos muito esforço, não queremos muito compromisso, não queremos nada. Nós queremos a bênção de Deus. Mas qual é a condição? A condição é, então me invocareis, passareis a orar a mim. Eis o exemplo. Quantas vezes nós almejamos uma bênção do Senhor, ansiamos por ela, mas nós não queremos contato com Deus, não queremos contato com o Senhor. Deus, fica lá no céu que eu estou aqui. Minha oração, eu fiz a oração. Ponto final. Não é mais ou menos assim que nós fazemos, igreja? É mais ou menos assim que nós agimos. Mas o Senhor diz, então me invocareis, passareis a orar a mim. Passareis, continuidade, é preciso continuidade no invocar, continuidade no orar, e certamente serás ouvido pelo Senhor, amados. Não desista. E o versículo 13 diz ainda, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Aí, coração dividido, não é assim? Coração dividido, cheio de paixões por esse mundo, e queremos que Deus nos abençoe, e queremos que Deus faça acontecer na nossa vida. Não funciona, irmãos. Deus é fiel, e o Senhor conhece a nossa vida, mas Ele quer que sejamos, amados, fiéis a Ele, vidas santas, transformadas, para que Ele possa nos ouvir e mover através de nós. Nós só podemos ter esse acesso ao Todo-Poderoso quando a nossa vida está realmente no plano do Senhor.
Não no nosso plano, mas no plano do Senhor. No plano do Senhor. Queridos, se nós olharmos assim e vivermos essa verdade do Todo-Poderoso, certamente teremos uma experiência nova, poderosa com o Senhor. E Ele te envolverá, Ele moverá na tua vida, Ele fará que as coisas sejam voltadas para a tua existência, que o seu cuidado te ampare, que a sua mão te envolva, assim como Ele fez com aqueles que estavam no deserto. Estavam ali, mais de 3 milhões de pessoas, quase 4 milhões, uma população do estado do Espírito Santo reunida no deserto. Mas o Senhor não permitiu que nada faltasse. E todas as coisas o Senhor concedeu àquele povo. O Senhor tem a mesma promessa para você. No entanto, o que Deus exigiu daquele povo foi compromisso com Ele. Compromisso. É aquilo que Deus exige de nós, compromisso. Esse texto, amados, fala exatamente da falta de compromisso de Israel com Deus. Jeremias foi usado pelo Senhor para manifestar o seu poder, manifestar a sua glória, manifestar a sua palavra, manifestar àqueles a necessidade de uma volta, de serem refeitos, de serem feitos em segundo vaso. Foi desta forma que o Senhor agiu. Ele usou Jeremias para falar àquela nação da necessidade de voltar. E aqueles que voltaram, com certeza, experimentaram o poder do Senhor. Igreja, ouçamos o chamado do Pai. E quando Deus te chamar, não invente desculpas, não invente, mas apenas diga: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Oh glórias! Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Juntos, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Oh glórias! Aleluias! Às vezes nós colocamos algumas dificuldades na nossa jornada, e nós achamos que não é bem daquele jeito. E o Senhor vem e puxa a nossa orelha. Amém, igreja? Portanto, ouçamos o chamado do Pai. Ouçamos o chamado do Pai. Outra condição é deixar-nos moldar por Ele. Quando Deus te chama, Ele te prepara. Foi o oleiro que preparou o vaso, não o vaso que preparou o oleiro. Entendam isso. É o Senhor que nos prepara. Evidentemente que precisamos ser uma massa à disposição do Senhor, uma massa pronta para ser usada. Ou seja, nós temos que oferecer a nossa vida para que ela seja usada pelo Senhor. E a necessidade de confiar no Senhor é urgente. E uma confiança que vá além da nossa boca, mas uma confiança que custe o nosso sangue, que custe a nossa vida. Entenda dessa forma. E certamente nós seremos ouvidos pelo Todo-Poderoso. Seremos ouvidos no nosso clamor. E vocês verão quão bom, quão maravilhoso é o Todo-Poderoso. E aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Olhe para o Senhor e deixe o Espírito Santo de Deus te envolver. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Deus de amor, nós queremos clamar nessa noite. Que Tu venha nos ouvir, Senhor. Que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma intensa, para que o nosso clamor seja ouvido por Ti. Mas também, Senhor Deus, que Teu Espírito venha testificar da necessidade de nos apresentarmos como massa informe, para que assim sejamos construídos um vaso novo, Senhor, o segundo vaso para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, prepara-nos para ouvirmos o Teu chamado, e para que nós possamos ter uma resposta positiva, um sim, Senhor, eis-me aqui, que possamos, ó Deus, falar desta forma, e sejamos assim usados por Ti para testemunharmos o Teu santo e bendito nome. Oh Deus, edifica a Tua igreja, levanta a Tua igreja para a Tua honra e para a Tua glória. Deus, toma-nos as Tuas mãos e age nas nossas vidas, é o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, aleluias. Amém, amados. Vivo o nosso Deus.
Mensagem número 597.